Olá, meus queridos. A proposta da aula de hoje é falar sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade. Apresentar para vocês a CIF, que faz parte da família de classificações desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde. O que é a Classificação Internacional de Funcionalidade? Como ela é utilizada? De que forma ela é organizada? São algumas coisas que nós iremos aprender ao longo desta aula. Hoje conhecida como Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, também já foi conhecida e denominada como Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, antigamente com a sigla CIDID. Hoje, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, também popularmente conhecida como CIF. Mas, de fato, o que é a CIF? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2001, é um modelo para a organização e documentação de informação sobre funcionalidade e incapacidade. O modelo da CIF substitui o enfoque negativo da deficiência na incapacidade por uma perspectiva positiva, ou seja, ele considera as atividades que um indivíduo apresenta alteração de função e ou a estrutura do corpo que pode desempenhar, assim como também avalia a sua condição de participação social. A CIF, portanto, conceitua a funcionalidade como uma interação dinâmica entre a condição de saúde de uma pessoa, os fatores ambientais e os fatores pessoais, também segundo a Organização Mundial de Saúde. A funcionalidade e incapacidade dos indivíduos são determinadas pelo contexto ambiental onde as pessoas vivem. O contexto social e ambiental estão diretamente relacionados à condição de funcionalidade de uma pessoa. Portanto, a Classificação Internacional de Funcionalidade é uma ferramenta que oferece uma linguagem padronizada e uma base conceitual para a definição e mensuração da capacidade, além de fornecer classificação e códigos que facilitam a linguagem entre os profissionais de saúde e demais pessoas que utilizem a Classificação Internacional de Funcionalidade no seu dia a dia. Ela integra também principais modelos de incapacidade, o modelo médico e o modelo social. Dessa forma, faz uma síntese, a síntese biopsicossocial. Reconhece também o papel dos fatores ambientais na criação da incapacidade, além do papel das condições de saúde. O que é que isso quer dizer? Que aquela pessoa com aquela determinada alteração funcional, ela pode ser uma pessoa extremamente produtiva no seu meio, ou uma pessoa com uma incapacidade funcional, às vezes julgada como simples, dependendo do meio onde ela esteja inserida, ela apresentará dificuldades consideráveis. Então, a CIF, ela faz uma junção da classificação, da conceituação médica com a conceituação com um modelo social, com um modelo estrutural, com um modelo ambiental. Então, de fato, o que aquela pessoa vem apresentar em relação à sua funcionalidade é fruto de todo esse contexto, de todo esse processo. Mas o que viria a ser funcionalidade e incapacidade? São entendidas como termos abrangentes que denotam os aspectos positivos e negativos da funcionalidade sob uma perspectiva biológica, individual e social. Na verdade, a funcionalidade e a incapacidade dos indivíduos são determinadas pelo contexto ambiental e social onde as pessoas vivem. Deste modo, assim que oferece uma abordagem biopsicossocial com múltiplas perspectivas que se reflete no modelo multidimensional. As definições e categorias da CIF são elaboradas em linguagem neutra, sempre que possível, de forma que a classificação possa ser usada para registrar os aspectos positivos e negativos da funcionalidade. Na verdade, há uma necessidade de se conhecer o que acontece com os pacientes depois que eles recebem o diagnóstico médico, no decorrer do tempo, principalmente aqueles pacientes com doenças crônicas ou aqueles que sofreram acidentes. Torna-se cada vez mais importante essa definição pós-diagnóstico médico nas áreas de saúde.
Então, fazer essa definição de forma neutra é o mais correto que se tem. A gente não pode inferir a condição funcional baseada em achismos, baseados no que a gente julga como funcional ou não. Na verdade, precisa haver uma análise do contexto em que aquele paciente está inserido. E é isso que a gente deve fazer, elaborar uma linguagem neutra em relação a essa classificação. A relevância da linguagem neutra é baseada no que determina a Organização Mundial de Saúde. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde diz que a CID-10, que é o Código Internacional da Doença, muito utilizado pelos colegas médicos, e a Classificação Internacional de Funcionalidade são complementares. A informação sobre o diagnóstico, mais a funcionalidade, fornece um quadro mais amplo sobre a saúde do indivíduo e populações. O que é que quer dizer com isso? Por exemplo, duas pessoas com a mesma doença podem ter diferentes níveis de funcionalidade, assim como duas pessoas com o mesmo nível de funcionalidade não têm necessariamente a mesma doença. Então, é correto afirmar que na classificação da funcionalidade e incapacidade não há uma distinção explícita ou implícita entre as diferentes condições de saúde. A incapacidade não é diferenciada por etiologia. Uma pessoa não pode ser julgada incapaz ou ter um grau de funcionalidade mais severo ou mais brando do que outra por conta do seu diagnóstico clínico. A CIF esclarece que não podemos, por exemplo, inferir a participação na vida do dia a dia apenas com base no diagnóstico médico. Existe uma análise mais profunda em relação à funcionalidade e isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Neste sentido, a CIF precisa ser e ela é neutra em termos de etiologia. Se uma pessoa não pode andar ou trabalhar, isso pode estar relacionado a qualquer uma de várias condições de saúde distintas, e não necessariamente relacionada a uma etiologia, a uma patologia que ela possa apresentar. Ao mudar o foco das condições de saúde para a funcionalidade, a CIF coloca todas as condições de saúde em posição de igualdade, permitindo que elas sejam comparadas em termos da sua funcionalidade relacionada através de um modelo comum. Podemos citar exemplos de diferenças em relação a condições relacionadas a diagnóstico e a importância da classificação internacional de funcionalidade ser neutra. Um desses exemplos é, na Austrália, a artrite tem uma frequência muito alta entre as pessoas, e essa mesma artrite gera condições de saúde e incapacidade, de forma muito considerável. É muito raro associar um quadro de artrite com capacidade tão severa, não é verdade? Principalmente quando nós comparamos condições como síndrome de Down, paralisia cerebral, onde essas pessoas são automaticamente relacionadas a um grau de incapacidade de funcionalidade, apenas pelo seu diagnóstico. Então, nós precisamos analisar o contexto da situação de forma individualizada. Quadros como artrite, por exemplo, na Austrália, geram incapacidades consideráveis. E quadros como, por exemplo, autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, não necessariamente têm uma relação direta com incapacidade e um quadro funcional debilitado. Outra situação relevante em relação à classificação internacional